Oi, gente! E agora a gente está na segunda parte da aula da semana 16, né, de redação aqui do Preveste. E é o seguinte, eu vou falar nessa parte aqui da aula sobre a citação, sobre as citações, sobre várias possibilidades, dar vários exemplos. Então essa vai ser a maior parte da aula. Então senta aí, né, toma sua água, se prepara, que agora a gente vai para o nosso tema. Bom, eu vou tentar ir alternando aqui entre o meu rosto e a aula, minha cara e a aula. Vamos lá ver se isso funciona. Conto com a compreensão de vocês. Vamos lá. Então, a nossa aula da semana 16 é sobre citação, e isso tem a ver com o repertório sociocultural e a interdisciplinaridade, que são coisas que são cobradas dentro, né, das competências do Enem. Então, vamos ver como a gente pode utilizar a citação para ampliar aí o nosso repertório sociocultural e mostrar, apresentar ele para o corretor, para a corretora do Enem. Então, na primeira parte da aula, a gente viu esse resumão, né, com um roteiro informal do desenvolvimento, lembrando como é que é a conclusão. E agora a gente vai para a parte da citação. É o seguinte, a citação, usar a citação na introdução, ela é uma ótima alternativa se a gente não lembrar de algum acontecimento, de algum período histórico que tenha relação com um tema. Como assim? Bem, o que acontece? Muitas vezes a gente pega um tema do Enem, e aí a gente chega lá e, caraca, cara, esse tema aqui eu não lembro de um acontecimento histórico diretamente relacionado a ele, ai meu Deus, a gente fica nervoso. E aí, nesse momento, se acontecer isso, a gente ter várias ideias de citação já trabalhadas na nossa cabeça, para a gente utilizar, é uma ótima alternativa. Porque não necessariamente a gente sempre vai lembrar de todos, né, os eventos históricos que a gente já aprendeu. Então, uma citação é uma ótima alternativa para isso. E aí, olha só, o que acontece? Voltando aqui para a telinha. O que a gente aprendeu, né? Que a gente aprende, né? Em filosofia, em sociologia, em história, em geografia, em diversas, né? Em todas as áreas do conhecimento, todos esses conteúdos podem ajudar a gente bastante, e especialmente na introdução, que é onde a gente mostra ali, logo de cara, né? Apresenta, cita ou contextualiza as nossas ideias. Ciências humanas, né, gente? Ciências humanas têm esse caráter especial. Bom, tô brincando também, pode usar exatas, você pode usar aí um Einstein, pode usar um Pitágoras, que a gente vai ver aqui como exemplo também, né, como citação. Mas ciências humanas, né, nessa questão da filosofia, da sociologia, né, da história, geografia, enfim, as ciências humanas de forma geral, elas têm várias aí correntes, né, filosóficas, correntes, né, científicas, que podem ajudar a gente a ter uma citação legal a usar na introdução da redação, certo? Então, vamos lá para exemplos de citações de temas sociais. É o seguinte, aliás, primeiro, queria falar aqui também que essas citações, eu me baseei bastante no material de pré-vestibular, né, social do Nós no CT, que é um outro pré-vestibular social do Fundão. Então, fica aqui a referência. Mas vamos lá. Nessa parte dos temas sociais, então dividindo aí as citações em citações relacionadas a temas sociais, temas educacionais e temas de tecnologia. Começando aqui pelos temas sociais, que são os que mais caem no Enem em redação. A gente tem essa frase aí do Sartre, do filósofo Sartre, que diz o seguinte: a violência, seja qual for a forma como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Essa frase, por exemplo, né, ela está falando aí explicitamente da questão da violência, está falando que, né, a violência, então a gente falhou se a gente teve que usar a violência como sociedade, né, digamos assim, essa frase leva a esse pensamento. E aí, os temas, né, essa redação, quais temas, né, poderia ter sido usado essa citação? No tema de 2015, da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. No tema de 2016, né, que tratou dos caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, tema de intolerância religiosa, de persistência da violência contra a mulher, esses temas, eles têm, de alguma forma, a gente pode, né, durante a redação, estar falando da violência. E aí, essa citação do Sartre ajudaria bastante aí a embasar o argumento. Tipo, a gente colocaria inicialmente a violência, né, como mostra que a violência é um problema, né, a ser
que precisa ser encarado. E a gente embasaria aí, olha, mas não sou só eu que acho isso, Sartre também acha isso. Acha, né, na perspectiva do Sartre, a gente pode chegar nessa conclusão aqui. Então, isso fica interessante aí no seu desenvolvimento também. Aí outra citação é do Darcy Ribeiro, que é um sociólogo brasileiro, que disse o seguinte: o Brasil, último país da América a abolir a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança que torna a classe dominante enferma de desigualdade e descaso. Essa frase, ela é muito grande, eu sei, calma, a gente não precisa ter tantas frases, né, ou tão grandes na cabeça, mas essa citação aqui eu trouxe porque ela tem, logo no começo dela, ela já tem uma parte importante que é uma contextualização, né, que ele está dizendo que o Brasil, o último país da América a abolir a escravidão. Então, além de usar a própria citação, você pode também usar essa contextualização na sua redação. A questão do Brasil ser o último país da América, né, do continente americano, a abolir a escravidão, isso diz muita coisa, né? Isso pode dizer muita coisa sobre a nossa realidade hoje. Então, por exemplo, o racismo no Brasil, ele se manifesta de uma forma diferente do que é manifestado nos Estados Unidos, por exemplo. Diferente, né, de outros lugares aqui no nosso próprio continente, né, na América. Então, essas coisas, elas não acontecem por acaso, elas têm uma explicação, elas têm raízes, né? O problema tem uma raiz, ele começou de algum lugar. E aí o Brasil, ser o último país a abolir a escravidão, significa, caraca, a gente, como país, a gente sabe, a gente foi até o último momento que a partir dali realmente não tinha como mais, e aí o Brasil aboliu a escravidão. Isso diz muita coisa. Então, isso pode ir para diversos temas. Aqui, dando como exemplo o tema de 2010, né, do trabalho na construção da dignidade humana, porque nessa frase do Darcy Ribeiro ele também está falando da classe dominante, das desigualdades. Então, dignidade é algo que só é possível se não houver desigualdade. Então, tem bastante a ver essa citação. E também, né, assim, pensando em outros temas que isso, né, então, aí eu coloquei um exemplo de tema que já aconteceu, mas temas que estejam relacionados, né, com o racismo, com a questão das desigualdades sociais, né, a questão das cotas, por exemplo, nas ações afirmativas nas universidades, a gente pode usar essa contextualização do Brasil, né, ser o último país da América a abolir a escravidão, e também pode usar, né, pode pensar em usar essa citação do Darcy Ribeiro. Bem, além disso, mais exemplos aqui de temas sociais e citações. Esse foi um tema relacionado aos refugiados. Lembrando que o Enem, gente, ele é muito... O tema do Enem, aliás, muitas vezes ele é relacionado com coisas com coisas importantes sociais que estavam acontecendo no começo daquele ano. Então, né, foi o caso aí da questão imigratória, né, em 2012, 2011, se não me engano. E aí essa citação diz o seguinte: as pessoas tendem a fugir quando sentem que suas vidas e comunidades estão sob risco. Então, essa seria uma boa citação para utilizar no Enem, que o tema foi o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Então, a gente tem imigração acontecendo no século XXI, que é diferente do processo que aconteceu, né, no século XX. E aí essa citação ajuda a embasar algum argumento que a gente possa utilizar na redação. Então, as pessoas, elas tendem a fugir, né, quando elas sentem que as vidas e a comunidade, né, então tem a relação entre o individual e a sociedade. Então, a comunidade está sob risco, então isso pode levar a uma fuga, a querer sair daquele lugar. E isso pode embasar um argumento. E aí, agora, mais um exemplo de citação muito legal, porque, assim, gente, vocês vão me ver falando bastante de Paulo Freire. Vocês viram que eu trouxe Darcy Ribeiro e agora Paulo Freire, que são pensadores brasileiros, gente. Essa é uma coisa que eu queria mostrar para vocês também. Aí estou só mostrando o texto, né? Bem, gente, é que assim, às vezes a gente pensa que precisa ir muito longe para encontrar uma citação, né, um pensamento legal, mas, na verdade,
A gente não precisa sempre ir muito longe, não. Aqui, ó, Darcy Ribeiro, brasileiro, Paulo Freire também, são ótimos exemplos, né, de pensadores que a gente pode estar procurando, estudando, né, outras citações. Eu recomendo, inclusive, que vocês pesquisem outras citações também, outras frases, outros estudos, né, deles, para que vocês vejam o que vocês gostam mais, o que, sabe, refletir ali sobre aquele assunto também. O Paulo Freire, ele está extremamente relacionado com a educação, então por isso eu vou trazer ele também aqui nos temas educacionais. E aí ele diz o seguinte, que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Essa citação ela é bem curtinha e eu acho ela ótima. Por quê? Bom, antes de falar sobre isso, um dos temas que poderia ser utilizado, o tema de Enem de 2009, que era o tema do indivíduo frente à ética nacional. Então, o indivíduo frente à ética, caramba, será que o indivíduo está respeitando, né, a ética do país ou a própria ética? Enfim, a distância entre o que a gente fala e o que a gente faz, como é que está isso? Essa é uma questão que a gente pode pensar muito, assim, né, individualmente, caramba, a distância entre o que eu estou fazendo e estou falando, né? Ai, meu Deus, eu estou dando a dica aqui, um conselho aqui para um amigo, mas o que eu estou fazendo aqui no meu é outra história. Isso acontece muito, né? Daí a gente poder problematizar essa questão, né? Dessa distância entre o fazer e a atitude, né? Entre o pensamento e a realidade. A gente problematizar isso, trazendo como embasamento, né? Como uma citação. Paulo Freire, desculpa aí, não sei se foi um barulho bem forte, mas enfim. Se a gente trazer como uma citação, falar disso, citando Paulo Freire, então isso dá credibilidade para o argumento. Então, muito importante para o desenvolvimento também. E além disso, eu queria falar com vocês sobre isso, que é a seguinte questão. Muitas vezes a gente acha que o tema, a gente chega e fala assim, pera, só um minuto. Problemas técnicos, tudo bem. Acho que a gravação continuou, então vou continuar. Então, muitas vezes a gente está numa redação e aí a gente fala que aquilo tem que ser, que tal coisa precisa ser feita. Aquela proposta de intervenção, ela tem que, por exemplo, na questão das leis. A gente fala assim, olha, a gente está tendo um problema que as leis não estão sendo executadas e no final a gente fala que as leis precisam ser executadas. Está aí uma grande oportunidade da gente citar essa frase do Paulo Freire. Porque quando as leis não estão sendo cumpridas, né, quando o comportamento dos indivíduos na sociedade está sendo de tal forma que eles desrespeitam a própria regra, né, que foi estabelecida, né, pelos próprios indivíduos, então a gente está tendo um problema aí na própria relação, no próprio comportamento. Ou seja, essa distância entre o que se diz e o que se faz está sendo muito grande. E aí a gente tem que apresentar uma proposta relacionada a isso. Ou seja, se a gente disser que a proposta é dizer coisas bonitas, né, continuar dizendo coisas bonitas, aí não vai atuar nessa distância. A gente tem que pensar em coisas que reduzam essa distância. E aí, agentes que podem ser interessantes são a escola, né, porque através da educação, a gente da proposta de intervenção, a educação, ela ajuda, né, a diminuir essa distância, né, a conscientizar, a educar, a mudança de comportamento. E também outro agente interessante seriam as mídias, né, a televisão, as novelas, porque também trazer questões sociais, né, para discussão, né, ampla na sociedade através de novelas e coisas desse tipo, né, mídias sociais desse tipo, a gente está trazendo para discussão e aí, com isso, a gente pode ter uma mudança no comportamento social, certo? Então, fica aí uma dica que essa é uma excelente frase para citar quando a gente tem esse problema, né, da lei não estar sendo obedecida pelos próprios indivíduos como um comportamento, né, social. Bom, continuando então agora nos temas sociais. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Essa é uma frase do Montesquieu. Então, temas que sejam relacionados à liberdade, a leis não estar sendo
obedecidas, né, ou não. Enfim, aí no caso, um exemplo de tema para falar sobre isso é o tema de 2013, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, e aí? A lei seca foi bem implementada, não foi? Quais são os efeitos? Aí a gente pode citar, a gente pode apresentar o problema e quando a gente disser, olha, se a gente olhar sobre a perspectiva desse cara aqui, a gente pode usar Montesquieu, lá das nossas aulas de filosofia, de história, né, para falar essa citação da liberdade. E agora, além dessas duas citações, né, dessa citação de filósofo, eu vou trazer também sociólogo, que eu adoro sociologia, então é ciências sociais, e eu vou trazer então aqui para vocês citações do tripé da sociologia. O tripé da sociologia, né, redação também é sociologia, gente. Redação é história, redação é filosofia, redação é um monte de coisa. O tripé da sociologia é Max Weber, Emile Durkheim e aí, eu não sei falar direito, né? Karl Marx. O Marx, né, gente? Esses três carinhas são o tripé, eles formam o tripé da sociologia, eles são considerados os fundadores, né, da sociologia. E eu vou trazer aqui, agora, no momento, citações do Weber e do Durkheim. E o Weber diz o seguinte: a regra é, antes de tudo, a gestão da vida cotidiana. Mais uma relacionada, né, a regras, a leis, a coisas que estão sendo obedecidas ou não, a cotidiano, né, comportamento, tudo também tem a ver com isso. Por isso tem a ver com temas sociais. A gente pode usar o Weber, né, como citação. E a citação do Durkheim: o homem, mais do que formador da sociedade, é produto dela. E aí, essa citação do Durkheim eu acho bastante interessante também, porque a gente pode pensar, né, das duas formas, né? O homem, por exemplo, a gente quando nasce, a sociedade já está organizada de uma forma. Então, a gente vai aprendendo coisas, a gente vai assimilando, né, aprendendo, educando, a gente vai se relacionando com estruturas que já existem. Claro que a gente tem esses dois lados, é isso que o Durkheim está falando na frase. Mas, então, a gente tem tanto essa questão de que aquilo ali, né, que a sociedade que já está estruturada, ela forma, né, ela forma a gente, e aí a gente simplesmente reproduz, né, como produto, né, reproduz aquilo, ou também, ou não, né, e também, ao mesmo tempo, a gente também forma a sociedade. Então, cada um está agindo, né, de uma forma, cada grupo também, né, cada coletivo, está agindo de uma forma específica diante de uma situação, mesmo que as estruturas sejam de uma forma, e a gente vai lá e age de outra forma, a gente também está formando a sociedade, a gente está modificando. Essas estruturas da sociedade, elas estão em movimento. Então, essa frase do Durkheim pode trazer esses dois lados aí, vocês podem pensar sobre isso, né? Fica aí a dica para as reflexões na aula de sociologia também. Um outro tema que poderia ser usado essas citações são a questão da publicidade infantil em questão no Brasil, que foi tema de 2014. Né? Então, a publicidade aí, ela está afetando o comportamento, as relações das crianças, né? Quais são as regras, quais são o cotidiano que está acontecendo. Né? A gente está simplesmente colocando nas crianças, e as crianças estão reproduzindo aquele conteúdo, ou a gente está pensando em alguma coisa, né, de formação e tal. Então, fica aí a dica para esses temas também. Bom, continuando em temas sociais, que temas sociais é o grande foco do Enem. Aí, eu falei para vocês que eu ia trazer também a galera das exatas. Brincadeira, vou trazer uma citação do Pitágoras aqui. Pitágoras, sim, o cara lá do A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Grécia Antiga. Mas vamos lembrar também que naquela época, o matemático era filósofo, era tudo, né? Porque a ciência estava muito mais ampla naquele momento, não tinha tantas divisões assim. Hoje é compartimentalizado, mas naquele momento não era. Então, vamos lá para o Pitágoras, nosso filósofo matemático, e muitas coisas mais. Educai as crianças e não será preciso castigar os homens, mais um tema bom, tanto para tema que tenha relacionado à questão infantil, né, então publicidade infantil, como a questão dessa questão de leis, né, não estarem sendo obedecidas de novo. Por quê? Porque essa pode ser uma forma de citação que a gente usa na conclusão também.
Então, educar as crianças então a educação, a escola, ela é uma forma da gente intervir na sociedade, para não acontecer tais problemas no futuro. Então, para reorganizar a estrutura da sociedade. Então, essa é uma boa citação aí para usar na conclusão, já fica essa dica. E agora eu vou dar dicas de citação de um grande pensador brasileiro. Então, falei do Darcy Ribeiro, falei do Paulo Freire, e agora vou falar do Milton Santos. Ele foi, um geógrafo muito importante, não só no Brasil, mas mundialmente, porque por diversos motivos, e uma das coisas que ele estudou bastante foi a globalização, e ele mostrou ao mundo uma outra forma de enxergar a globalização, e ele contribuiu bastante também em relação à globalização e ao terceiro mundo, esse conceito. E aí, ele diz o seguinte, Milton Santos diz que toda interpretação tem um conteúdo político. Então, se vocês quiserem falar que alguma coisa está sendo interpretada de uma forma, não de outra, vocês podem trazer essa problematização usando Milton Santos de embasamento. Toda interpretação tem um conteúdo político. Político aí pode ser o político de um lado, o político de outro. Tem diversas perspectivas políticas. Outra frase muito legal do Milton Santos é a seguinte: um dos traços marcantes do atual período histórico pois, o papel verdadeiramente despótico da informação. Cara, essa frase eu acho muito legal. Ela pode ser usada em vários temas, mas um dos temas que está sendo bastante falado, que pode cair, é a questão das fake news, não é mesmo? Eu acho essa frase excelente para o tema das fake news. Ela também seria ótima para aquele tema da manipulação do comportamento do usuário. Por quê? Porque cara, e olha que o Milton Santos ele não está aqui em 2020. E essa informação, essa frase dele continua muito atual. Eu não me lembro exatamente qual é a data dessa frase, mas continua muito atual, e isso é bizarro de pensar, que esse problema ele já existia e ele está se acirrando, está ficando cada vez mais intenso. Então, ele diz que no atual período histórico, o papel da informação está sendo despótico. Despótico é algo tirano, é algo autoritário. Então, então a informação que a gente achava, caramba, se cada vez mais pessoas tiverem acesso à informação, então a gente acesso à ciência, tudo mais, então vai dar tudo certo. Não, porque a gente tem informação, como ele disse ali antes, toda interpretação tem um conteúdo político, então a informação ela pode ser manipulada de tal forma que a gente acredite numa coisa e não outra, que a gente acredite numa mentira e não numa verdade. Então, ele está falando aí, ele está olhando a informação sobre esse caráter de autoritarismo, do caráter autoritário que uma informação pode ter em um determinado período histórico, e como ele pode ser utilizado, manipulado. Então, essa frase é muito legal para usar em temas de fake news, então pensem sobre ela. Agora, finalmente, vamos para os temas educacionais. E aí, falar de educação sem falar de Paulo Freire, não seria eu aqui, então vou falar aqui 2 exemplos de citação de Paulo Freire, grande educador, pedagogo brasileiro. Que uma das citações diz o seguinte: se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Eu acho essa frase muito legal porque muitas vezes a gente deposita na educação assim, então a educação vai mudar o mundo. Aí o Paulo Freire tem uma outra frase, que eu não vou me lembrar agora a citação exata, mas parafraseando, falando de uma forma indireta, o Paulo Freire diz que não é a educação exatamente, a entidade de educação que vai mudar o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Então, ele está dizendo isso aí também, Se a educação sozinha, só a educação, ela não transforma, sem a educação também a sociedade não muda. Então, é preciso ter educação, é preciso que os homens se eduquem. A educação não é algo, para o Paulo Freire, a educação não é uma transferência, não é eu falar aqui, aí agora você sabe o que é educação. Não, é algo que tem reflexão, tem reflexão e ação na sociedade, um coletivo, um pensamento crítico junto, sabe? Não é sozinho. A educação do Paulo Freire não é algo sozinho, não é algo que se aprende sozinho, é algo que constrói, com os homens, os seres humanos, no caso, homens e mulheres,
constroem essa educação juntos, né? Então, educador e educando juntos, construindo essa educação. Ambos são sujeitos, não tem alguém que seja um objeto ali. Todos são sujeitos, né? Um é o educador e o outro é educando, mas os dois são sujeitos daquela história, né? Da história que a gente constrói. E aí ele diz que a educação ela é importante, mas sozinha ela não transforma a realidade, mas sem educação também a gente não transforma a realidade. Então, muito legal essa citação. Outra citação também que eu acho muito maneira é essa daí, que inclusive dá para explicar melhor o pensamento do Paulo Freire a partir dela, que é o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, contextualizando para vocês, o Paulo Freire, ele acreditava que isso aí, que ensinar não é transferir conhecimento. Então, ele era contra o que é chamado de educação bancária, o que ele chamou, né, de educação bancária. Na educação bancária, como é que funciona? O professor, que é o sujeito que tem um conhecimento, vai lá e deposita esse conhecimento no aluno, que é uma mente vazia nesse modelo de educação, que só vai colocar aquilo ali. E o Paulo Freire critica isso, por quê? Porque isso é uma forma passiva, né, de ter uma educação. Né? Então, não está sendo questionado, não está sendo criticado, a gente não está pensando sobre aquilo, a gente está só absorvendo. E aí, está só sendo transferido aquele conhecimento. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, cara, não aprendi mesmo tal matéria. Por quê? Porque a gente simplesmente só decorou, ou enfim, coisas desse tipo. A gente só foi transferido, mas depois a gente não realmente aprendeu aquilo. Então, para ele, ensinar não é transferir conhecimento, não é passar conhecimento de um cara que tem conhecimento para outra pessoa que não tem aquele conhecimento. Não, para ele ensinar é criar possibilidade para produzir esse conhecimento, para construir o conhecimento. É algo que tanto o professor como o aluno, né, professora, aluna, são sujeitos, não é um sujeito e outro objeto. Enfim. Isso é um pouquinho de Paulo Freire, né, que poderia ser uma citação que poderia ser usada, por exemplo, no tema educacional de 2017, Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Bom, temas de tecnologia, vamos ver citações também. Einstein, não falei que ia trazer exatas, trouxe Pitágoras também, trouxe Einstein. Tornou aterradoramente claro, aterradoramente, palavra difícil, né? Que nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. Eu acho que essa citação já mostra aí a que veio, né? Temas tecnológicos, então a tecnologia, a relação entre o alto grau de desenvolvimento e o desenvolvimento da própria humanidade, né? Da tecnologia e da humanidade. Como é que se dá essa relação? Às vezes a gente cria uma tecnologia, a gente como humanidade, né, cria uma tecnologia que pode ser usada para o nosso mal, né, a própria bomba atômica, enfim, diversas tecnologias podem ser usadas, né, com outro viés, né, e aí dialogando com a frase do Milton Santos lá que a gente falou antes, né, que toda interpretação tem conteúdo político. Então, né, pode ser uma forma aí de citação também aí na parte tecnológica, né, uma forma de reflexão. E, mais uma vez, Milton Santos, né? Como eu falei para vocês, geógrafo brasileiro, grande geógrafo brasileiro, que estudou a globalização. E aí, uma frase dele, né? Na verdade, essa citação ela é maior, se vocês quiserem pesquisar na internet, podem pesquisar. Recomendo, inclusive, tem várias citações legais dele, vários estudos interessantíssimos. E eu trouxe aqui um pedacinho dela, né? Para a gente falar sobre, que a globalização mata a noção de solidariedade. Só nesse pedacinho já dá para discutir bastante coisa, né? Porque a globalização, inicialmente, pode-se pensar que ela vai contribuir para, né, então vai ser muito legal porque eu posso ir rapidamente, né, em 12 horas eu estou em um outro país, em outro continente, muito legal isso, só que o Milton Santos vai mostrar que não é tão bonitinho assim, né? Não são só flores, né? A globalização, ela ao contrário, né, do que se pensa, né, de integrar, ela pode matar a noção da solidariedade, como ele está dizendo. Então, será que, né, todos os países, né, estão interessados em transferir as suas tecnologias e aí realmente ter uma dignidade para todo mundo, para todas as nações, para todos os indivíduos, para todos os povos?
Não é bem assim. Então, ele fala que a globalização ela mata a noção de solidariedade. Então, são dois conceitos chaves, né? Globalização e solidariedade, e um tá, né, em tensão ali com o outro. E esse seria um bom exemplo para se utilizar na redação de 2011, que é Viver em Rede no Século XXI, os limites entre o público e o privado. Só tema social, né, é importante. Tecnologia, educação, ambiental, estamos aguardando. Mais um tema de tecnologia, mais uma citação de tecnologia relacionada, né, do Milton Santos, inclusive. O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada, que, em lugar de esclarecer, confunde. Então, essa é mais uma citação que pode ser utilizada no tema, por exemplo, no tema passado, daquele tema da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, e, quem sabe, num tema de fake news, que pode vir a ter aí no Enem. Agora, eu quero dar exemplos para vocês de citações versáteis, aquelas que podem ajudar a gente, especialmente na introdução ou para fechar na conclusão, mas citações que podem caber, né, em vários temas, né? Nada deve parecer impossível de se mudar, do Brecht. Então, nada nada deve parecer impossível de se mudar. Essa citação, muita coisa precisa de mudança, né? O tema ali, se a gente está problematizando, ele está precisando de mudança. Então, é bem versátil essa citação. Outra aqui, de Platão. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. E aí, que conhecimento? Muitos conhecimentos, né? A gente pode pensar aí, pode ser na questão da educação dos surdos, diversos outros temas, né, que podem cair no Enem. E essa aqui do Paulo Freire também, de novo, relacionada com mudança, então pode ser relacionada com praticamente qualquer tema. Mudar é difícil, mas é possível. Então, acreditar que é possível e acreditar e entender que a mudança é difícil, mas que a gente pode realizar, pode ser encaixado em diversos temas do Enem. Agora, essas outras citações aqui também podem ser utilizadas, versáteis, não tanto quanto essas que eu falei, mas também versáteis. A cultura, né, então, do antropólogo Taylor. Um detalhe importante, gente. Vocês não precisam lembrar do nome e sobrenome, pode ser só o sobrenome, tá? Então, o antropólogo Taylor, ele diz o seguinte: a cultura é toda manifestação que caracteriza um povo e uma sociedade. Ele, como antropólogo, ele estudou aí a questão da cultura e civilização, né? Foi um grande ponto do estudo dele. Outro aqui, do Paul Watson. A inteligência é a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Então, usar aí um tema ambiental, possivelmente no Enem. E, finalmente, Voltaire dizendo que não concordo com uma palavra do que diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, questão de liberdade, questão de lei, isso também pode ser utilizado. Agora, eu quero falar com vocês sobre citação para conclusão. Sim, a gente pode usar citação na conclusão. A questão é o seguinte: é importante que a citação usada na conclusão, que a gente seja bem cuidadoso ao escolher, porque tem que se relacionar com o que você já discutiu no texto. E aí, uma dica retome algum pensador que você já citou na introdução ou no desenvolvimento. Aí você retoma lá na conclusão, aí você fecha com chave de ouro. E na conclusão, além disso, outra dica citação para conclusão, elas precisam ser mais gerais. Na verdade, perdão, falei errado. A citação para conclusão, ela precisa ter muito a ver ali com o que você falou. Então, a citação, como você, na proposta de intervenção, você vai ter que ser bastante detalhado. Então, você não vai ter muito espaço para usar a citação. Então, a citação em si, ela já tem que dizer o que precisa ser dito. Então, exemplos aqui. Né? Então, a citação, ela é boa na conclusão, ela é boa de usar no final do final. Então, você foi lá, disse as propostas de intervenção de forma detalhada. Aí, no final, você chega e fala assim, dessa forma, o que foi dito por Voltaire pode ser concretizado. E aí, o que foi dito por Voltaire? O primeiro passo
é o mais importante para a evolução de um homem ou nação. Ou então aqui, ó, de nada, ideia, agora eu não falei que ia citar o Marx também, um dos caras que é o tripé, né, que faz parte do tripé aí da sociologia. Então vamos lá. De nada valem as ideias sem homens que possam pô-las em prática. Então a gente fecha, né, assim como Marx, né, disse, de nada valem as ideias sem os homens que possam pô-las em prática. E aí, finalmente, a gente conclui dizendo, né, que então essas ideias precisam ser colocadas em prática. E finalizando com Rousseau, né, ou Rousseau, né, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Então, são frases assim, que precisam, na conclusão, a gente, assim, em todos os lugares a gente precisa escolher muito bem, mas na conclusão tem que estar, assim, escolhida certinho para estar dialogando exatamente com tudo que falou e ganhar pontos aí, tanto na competência 5 como nas competências 2 e 3. Então, agora a gente vai para a última parte da aula, que é a parte de exercícios, que vai ficar na parte 3. Então, eu vou aproveitar aqui para tomar uma água, aproveita você também. E até mais, já, para a última parte e parte 3 da aula.